Não, gente, vamos contar aquela historinha que eu falei? Porque olha só, numa historinha que saiu no portal Exame, né? Sim. Uma história que ele, desde pequeno, assim, ele ficava no computador. O pessoal, os pais achavam que ele era hacker. É. Que ele estava entrando em bancos, fazendo... Mas não, você já estava... É, porque na verdade eu ganhei meu computador bem tardio, né? Na verdade, hoje em dia as crianças já nascem com computador, eu ganhei meu primeiro quando eu tinha 13 anos. Sei. Então foi um pouco tardio. Tá. Só que com 8 meses eu percebi que o que eu gostava era de fazer jogos, fazer site e tudo mais. Então eu comecei a trabalhar naquilo lá e eu vi que dava para rentabilizar com 14 anos. Então eu comecei eu criei o meu primeiro site, foi um site muito grande, acabou ficando muito grande, a gente ficou entre os 70 mais visitados do Brasil. E aquele site, ele me rendia uma certa quantia por mês. O cheque do Google? Sim, na verdade a gente era rentabilizado pelo Google. Imagina ele chegando em casa, o carteiro vai lá e entrega uma correspondência do Google para os pais, um cheque de 2 mil... Na verdade vinha um envelope verde, assim, escrito confidencial, assim. E vinha por um motoboy fantasma, que ninguém sabia de onde vinha, porque não era correio, não era entregador, eu não sabia de onde vinha aquilo. Os pais não estão acostumados com essas coisas. Sim, eu lembro até hoje, uma vez que estava eu, minha tia, minha mãe, assim, e passou que hackers invadiam computadores, e minha tia olhou para minha mãe olhou para mim. Eu falei assim, é hoje, vou perder o computador. Ô, Joel, mas assim, tu acha que, não falando dos pais, mas a sociedade, ela está absorvendo essas pessoas idealistas, como o Fábio falou? É assim, tá acontecendo sim, bastante disso, muitas de acreditar, oportunidades. Entendeu? De acreditar, muitas oportunidades na parte de marketing digital. Então está abrindo muitas fronteiras. Tá. Assim, mas a gente tem que tomar assim pé da situação, porque acontece muita gente que vai lá no Sebrae, por exemplo. Vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, agora recentemente tem o pessoal do Groupon. Né, dessas compras coletivas. Isso, peixe urbano, etc. Das compras coletivas. Então, primeiro tem o primeiro que está a boa mordida na maçã, que deu um insight, faz a grande inovação. Certo. E aí eles colocam no mercado. E aquilo acontece. Depois que aquilo acontece, daí vem o segundo que dá a segunda mordida na maçã. Metaforicamente nós estamos falando. Então esse também se dá bem. Tá certo? Aí depois vem as outras pessoas todas e começam a trabalhar naquela mesma ideia. Só que aquela ideia já não tem mercado para todo mundo. Muito segmentada. Em outra ideia, né? Então o que acontece? Às vezes vem pessoas lá conversar conosco lá no Sebrae porque sabe fazer o que o Marcos sabe fazer, você trabalhar bem no computador. Só que, por exemplo, nesse caso do Groupon, o que tem por trás disso aí é uma coisa muito profissional, é mercado de varejo. Sim. E daí as pessoas vão lá, e hoje tem mais de 300 sites desse tipo no Brasil. Então, quando as pessoas vão lá com essa ideia, não é incomum a gente perguntar o seguinte: quem é que está bancando? Quem é que está financiando? Quanto é que tu vais investir? Né? E daí, na sequência, a gente às vezes pede, então pede para o teu financiador vir aqui, normalmente é o pai ou a mãe. Tá. Entende? Porque a pessoa está achando que só fazendo o site, porque ele sabe fazer o site, vai ficar milionário. Ai, gente, vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer uma pausa, porque vamos deixar o bloco todo redondinho, para todo mundo falar bastante. Dicas preciosas, já que eles vão ficar com a gente mais um bloco. Como é que na área da advocacia, na área, né, nessa questão da web, na área da tecnologia, né, na agricultura, como é que eles fizeram para alavancar todo esse conhecimento? É rapidinho, tá? Não sai daí. Tem nós falando de volta, conversando com jovens, empreendedores. Eu estou aqui com um livro também do Joel. Porque, Joel, você empreendeu a sua vida de engenheiro para filósofo, marqueteiro para filósofo. Não, engenheiro, é isso. Engenheiro, depois marqueteiro e agora estudante de filosofia. Sim. E agora autor. Ele é autor, né? E autor. Eu estava aqui zapeando, dando uma olhada no livro, porque o livro ele começa a falar assim, sobre várias situações. O que é empresa heróica, empresa sobrevivente, é o manual, né? O que é empreender, o que é ser dono de uma empresa sobrevivente, enfim, o que é um espírito de um presidente. É a mesma coisa, eu pergunto, o que é o espírito de um presidente? A mesma coisa que o espírito de ser líder? Não. Não, aí é uma... diferente? O que a gente está se propondo aí é fazer uma comparação, por exemplo, do presidente de uma grande empresa. Por exemplo, na grande empresa, existem 3 fóruns bem definidos. O conselho de acionista, os empregados e o presidente.
empresa por conta própria é vocês três, né? Cada um é os três personagens num só. Então a gente trabalhou a ideia do presidente. Então, por exemplo, o que diferencia bastante um presidente de uma grande organização para um presidente de uma empresa por conta própria? Tá? A primeira coisa é o seguinte: um presidente de uma grande empresa, por exemplo, Sadia, Perdigão, etc., ele não precisa ter o desejo de prosperar e de se tornar rico. A gente estava falando sobre isso. Isso. Por quê? Porque ele é obrigado a fazer isso. Porque os acionistas impõem uma força assim vertical para ele dar resultados e resultado para retornar o investimento. Na empresa por conta própria, a pessoa simplesmente não tem essa pressão. Pode relaxar um pouquinho, vocês acham? Mas aí acontece uma coisa, que por conta disso, ele também não tem a disciplina para ir para essa direção. Entende como? E aí como é que vocês fazem? Agora vamos lá, as dicas. É porque, na minha opinião, algumas empresas, elas são sustentadas pelo dinheiro do próprio dono. Então, às vezes, por exemplo, no caso da Sadia, você tem um conselho, você tem toda uma gama de investidores que te pressionam. Quando você tá investindo na sua própria empresa, de uma certa forma, você tem uma certa folga. Ou seja, você não tem quem te pressione. É um fator também que muda um pouco a perspectiva de como agir e da pressão que você está sofrendo. Quando você já tem investidor, quando você está em outro tipo de patamar, na verdade você não tem muita escolha de te dar folga, porque quem te dá folga são outras pessoas. Então os rumos acabam indo para rumos diferentes. Né? Nossa. Isso mesmo. Bem, você tem que ser alto, né? É um policiamento. Autogerir. Autogerir. Ô Fábio, por exemplo, fala um pouquinho então da construtora incorporadora Vitorino, né? É isso? E também do escritório Pisetti. Como é que funciona a gestão lá, você? Como eu te falei, eu tenho todo o know-how da parte jurídica. Então é o que eu trago do escritório para a minha construtora. E tem um sócio que é operacional e mão de obra. Então ele está mais no dia a dia no chão de fábrica, como a gente costuma falar. E como eu trabalho bastante no serviço, que é na parte de advocacia, eu notei que eu sentava com colegas e via que de 5 sentados, 4 eram advogados. Então eu não tinha muito mercado para onde eu busquei. Aí eu menciono talvez uma dica, se pode dizer assim. Não, isso é importante. O relacionamento, buscar entidades empresariais, buscar lugares onde eu possa aumentar a minha rede de relacionamento, a rede de relacionamento confiável, ou seja, quando eu posso... De outras áreas também? De outras áreas, principalmente eu que trabalho com área de serviço. Você falou assim, eu sentava 4 advogados, quer dizer... É comum. Então, quem trabalha com serviço tem que buscar relacionamento com pessoas de outras áreas. Então, um lugar em associações empresariais... Fala até da CIF Jovem, que você está à frente. Eu presido hoje o Núcleo de Jovens Empreendedores da CIF. É um palco que fomenta o jovem empreendedorismo. Lá nós temos alguns pilares, que é a capacitação. O jovem empreendedor tem que sempre estar se capacitando. O relacionamento, que é isso, buscar novas áreas, buscar parceiros. A representatividade, o jovem empreendedor ele tem que se mostrar para o poder público que ele tem força, ele tem tamanho, e a gente precisa alterar a legislação, a gente precisa criar nicho para o jovem empreendedor. Aquela pergunta que eu fiz para o Joel, como é que as pessoas estão recebendo? Fala até da sociedade, aquela questão de cidadania, né? Essa voz jovem, quebrando paradigmas, mudando, né? Quebrando conceitos. Um tempo atrás, se tu falava para meus pais, pai, você empresário, não vai ser funcionário público, pô, quando é que vai fazer o primeiro concurso, né? É um choque. E engraçado que Florianópolis tem tanto funcionário público e hoje se fala tanto, o Joel fala bastante em inovação e empreendedorismo, né? Está tão em voga e tão em moda essas duas palavras hoje aqui na região. Bacana. Eu acredito que essa parte de empreendedorismo é uma coisa vital que vem de família, na verdade. Tipo, a minha família, ela visou bastante isso, né? Então eu tenho um pouco disso que veio para mim, né? Tá no sangue? Tá no sangue. Então é algo que também transmite na família, né? Então já que nós estamos aqui em Chapecó, vocês estão bem nessa questão de desenvolvimento de sistema eletrônico para a agricultura, né? Discussão, é isso? Sim, é isso mesmo. É que às vezes as pessoas, por exemplo, vou sair de lá para vir para cá, vou tentar capital, aquelas coisas, e vocês foram num polo bem específico, né? Sim. Como é que a gente pode até fomentar isso nos jovens?